e pelas políticas unilaterais de dura austeridade só levaram ao aumento da dívida em todos os países europeus, tornando, em alguns casos, essa dívida insustentável. Ora, no primeiro painel do nosso debate, contamos com a participação de individualidades muito importantes dos meios académicos e que nos vão justamente falar sobre este tema. Ora, eu vou de imediato dar a palavra a Henrique Toussaint. É um investigador de ciência política. Eu não vou, enfim, apresentar-vos aqui o seu longo currículo. Limitar-me a dizer-vos que é um perito da Comissão de Inquérito do Parlamento grego, que tem analisado justamente o tema da dívida. Syriza pede ao povo que vote não neste referendo. Trata-se de um não à austeridade. Trata-se de um não à chantagem, aos ultimatos dos credores. E não se trata de um não à participação no euro. Bom, na segunda-feira, pelo que dizem os próprios líderes europeus, retomar-se-ão as negociações, independentemente do resultado do referendo. Portanto, isto significa que quanto mais forte for o não deste referendo, um não pela dignidade, pois tanto melhor poderá ser. Partir par les créanciers. Or, ces créanciers, avec l'aide des médias, réussissent, dans une partie de leur opinion publique, notamment en Allemagne, en France et en Belgique, à dire c'est Tsipras qui est intransigeant, alors que ce sont les créanciers qui sont inflexibles et avec un échafaudage branlant qui avait commencé à s'effondrer dans les pays les plus forts de la zone euro. Et à partir de 2009-2010, les maillons faibles de la zone euro, notamment la Grèce et l'Espagne, menaçaient elles-mêmes du côté de leur secteur. Από τον Απρίλιο του 2015, δεν θα σας πω για το πλούσιο βιογραφικό του έως τότε, από τον Απρίλιο του 2015 είναι και επιστημονικός συντονιστής της Επιτροπής Αλήθειας που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να εξετάσει το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ερικ, έχεις το λόγο. Στη λιτότητα. Δεν είναι ένα όχι στην Ευρώπη. Είναι ένα όχι στους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα των δανειστών. Όχι ένα όχι στη συμμετοχή στο ευρώ. Τη Δευτέρα, όπως ομολογούν ήδη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θα ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Όσο πιο δυνατό είναι το όχι στην κάλπη της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας που θα στηθεί στην Ελλάδα, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα για μια βιώσιμη λύση με ανάπτυξη, χωρίς λιτότητα, με δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια. Στην καρδιά αυτής της διαπραγμάτευσης είναι το θέμα του χρέους και όλοι πια καταλαβαίνουν Trata-se não à chantagem, aos ultimatos dos credores. E não se trata de não à participação no euro. Bom, na segunda-feira, pelo que dizem os próprios líderes europeus, retomar-se-ão as negociações, independentemente do resultado do referendo. Portanto, isto significa que quanto mais forte for o não deste referendo, um não pela dignidade, pois tanto melhor poderá ser o resultado dessas negociações, defendendo a justiça e a dignidade do povo grego. Bom, no centro destas negociações, como sabem, está justamente o tema da dívida. Já todos
compreenderam que o tema da dívida não é um problema exclusivamente grego, é um problema político a nível europeu, causado pela arquitetura errada da zona euro e pelas políticas unilaterais de dura austeridade só levaram ao aumento da dívida em todos os países europeus, tornando, em alguns casos, essa dívida insustentável. Ora, no primeiro painel do nosso debate, contamos com a participação de individualidades muito importantes, dos meios académicos, e que nos vão justamente falar sobre este tema. Ora, eu vou de imediato dar a palavra a Henrique Toussaint, é um investigador de ciência política. Eu não vou, enfim, apresentar-vos aqui o seu longo currículo. Limitar-me a dizer-vos que é um perito da Comissão de Inquérito do Parlamento grego, que tem analisado justamente o tema da dívida pública. Tem feito esse trabalho de perito desde o mês de junho deste ano. Muito obrigado. Faça favor, tem a palavra. Bom, muito obrigado desde já, Gue, por este convite. É um prazer para mim poder estar aqui presente. Eu preparei uma comunicação sobre o tema das alternativas, uma vez que o tema, o título desta conferência indica que, no fundo, estamos a falar dos países da periferia, da crise da dívida e também de alternativas. Ora, eu gostaria de vos falar sobre esta crise que estamos a atravessar. Eu penso que esta crise que atravessamos na União Europeia reflete as relações que existem entre o centro e a periferia, que vigoram no seio da União Europeia e que são reforçadas pelo tipo de construção europeia que temos. Ora, o título da conferência fala da dívida dos países da periferia. Ora, o problema na União Europeia não é o problema da periferia, não é a periferia que é o problema. O problema é a relação de domínio dos países do centro em relação aos países da periferia. Bom, a isto devemos acrescentar também toda uma grelha política e de classe e devemos falar também de uma integração europeia dominada pelo grande capital que conseguiu inserir, imprimir no texto dos tratados europeus toda uma política, todo um quadro vinculativo que os favorecem sistematicamente. Favorecem a iniciativa privada das grandes empresas e a acumulação do lucro máximo, impondo ao mundo do trabalho, ou seja, aos trabalhadores e à maioria da população, um recuo muito acentuado. Nós, desde 2008, que temos vindo a assistir à maior ofensiva contra os direitos económicos e sociais, bem como os direitos cívicos e políticos à escala europeia, desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois das experiências do fascismo e do nazismo na Europa. Bom, é certo que vários países da periferia conheceram juntas militares, ditaduras, foi o caso da Grécia, entre 67 e 73, 74, mas à escala europeia, nós nunca tínhamos visto, desde a Segunda Guerra Mundial, uma estratégia, enfim, à escala continental, como esta, uma estratégia concertada contra os direitos económicos, sociais, políticos, culturais. E é isso que agora assistimos. Bom, eu falei deste problema, relação da periferia com o centro, ou do centro com a periferia. Bom, isto é um elemento essencial. É importante demonstrarmos à opinião pública que
quanto pior estão as coisas a nível dos países da periferia, os países da dívida, melhor correm as coisas em termos financeiros para os Estados mais fortes. Por exemplo, desde a chamada crise grega de maio de 2010, o custo do financiamento da dívida para a Alemanha, ou mesmo para a França, ou para um país como a Bélgica, reduziu-se consideravelmente. Ora, isto está ligado à procura dos capitais, da segurança. Isto aprende-se também com a própria política do Banco Central. Nós assistimos a uma sucessão de programas como o chamado LTRO, um empréstimo de cerca de 1.000 milhões, aliás, de 1 bilhão de euros aos bancos, a um custo muito reduzido, a partir de dezembro de 2011. Mas, como eu dizia há pouco, o que nós vemos é o seguinte: para os países do norte, ou mesmo do centro da Europa, no que toca ao poder económico, para esses países assistiu-se a uma redução do custo da dívida. Ao passo que, para todo um conjunto de países da periferia, e muito particularmente no que toca à Grécia, o acesso aos mercados financeiros está praticamente excluído. Agora, voltemos a 2008. Em 2008 assistimos a uma crise bancária generalizada na Europa e nos países mais fortes da União Europeia. Portanto, a crise bancária atinge o Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos. E recordem-se que em 2008 a imprensa dizia que os bancos espanhóis estavam ao abrigo dessa crise, estavam verdadeiramente blindados. Podemos encontrar artigos de editorialistas do Financial Times de 2008 ou inícios de 2009 que dizia: bom, não vamos ter problemas no que toca aos bancos espanhóis. Bom, na Grécia, os banqueiros, e Karamanlis, e depois também Papandreou, que o substituiu a partir de outubro de 2009, também diziam: bom, não há problemas no que toca aos bancos privados. Ora, na realidade, em 2008, 2009, tínhamos já uma crise bancária generalizada que afetou naturalmente também a Irlanda e já tinha afetado a Islândia, mas que estava a atingir justamente as economias mais fortes da Europa. Bom, mas a crise bancária era generalizada e era sobretudo visível na Irlanda, na Islândia, na Alemanha, na Bélgica e no Reino Unido. E estava também presente já em países como a Grécia e a Espanha. Só que ainda não se tinha manifestado, digamos, enquanto tal. Uma parte da explicação para a amplitude desta crise que vai afetar países como a Espanha e a Grécia, mas também países da Europa Central e da Europa de Leste, membros da União Europeia, o facto de termos assistido por parte de grandes bancos privados, nomeadamente dos países mais fortes da União Europeia, assistimos a toda uma reciclagem de liquidez em relação ou para os países da periferia. Como sabem, os bancos alemães emprestaram em massa ao setor da construção em Espanha, os bancos franceses e alemães emprestaram maciçamente aos bancos gregos, também às famílias gregas, às empresas gregas. E, no caso da Grécia, entre 2001 e 2009, os empréstimos às famílias multiplicaram-se por 7. Portanto, os empréstimos privados às famílias, aos agregados familiares, os empréstimos às empresas multiplicaram-se por 4, quadruplicaram. Mas a dívida pública aumentou apenas 20%, isto entre 2001 e 2009. Ora, aquilo que vimos em 2008, 2009 foi realmente uma montanha de dívida privada
E tínhamos aqui, digamos, toda uma construção que se começava a desmoronar nos países mais fortes da zona euro. Uma construção que era, à partida, muito frágil. Bom, a partir de 2009, 2010, os elos mais fracos da zona euro, nomeadamente Grécia e Espanha, corriam o risco de também se desmoronar a nível financeiro, criando assim um efeito dominó nos bancos alemães e franceses que se tinham exposto muito à economia destes países. E eu estou a explicar-vos tudo isto porque o que é fundamental a partir de 2010 é a transformação de uma crise de dívida privada, muito particularmente a dívida bancária, naquilo que se designa como uma crise de dívida soberana. E foi nisso que realmente se transformou. Ou seja, uma crise de dívida soberana quando, na sequência de uma série de políticas deliberadas, de socialização das perdas dos bancos, as instituições que estavam no poder na Europa e também os governos nacionais conseguiram fazer explodir a dívida pública, portanto, aumentaram-na exponencialmente para travar essa situação na dívida privada. Ou seja, a partir de 2010 temos, de facto, um início de dívida soberana, mas que é, no fundo, a consequência do tipo de soluções que se aplicou à crise de dívida privada, ou seja, à crise bancária. E eu penso que é muito importante não esquecermos este aspecto. Eu penso, aliás, que é um dos elementos-chave das conclusões da auditoria que foi feita, ou pelo menos da primeira fase da auditoria que foi feita pela Comissão para estabelecer a verdade sobre a dívida grega, que foi criada em 4 de abril de 2015 pela Presidente do Parlamento grego e com o apoio de todas as autoridades gregas, e que eu tive e tenho ainda a honra de coordenar. Bom, uma das conclusões da auditoria que fizemos nos últimos meses, nos últimos 3 meses, é a seguinte: na Grécia, em 2010, bom, não havia uma situação, enfim, grave de dívida soberana. É evidente que era necessário diminuir a dívida da Grécia já desde 2010. Isso não, quanto a isso não há dúvida. Mas o elemento fundamental era, no fundo, uma crise bancária dos bancos privados gregos e o possível contágio nos bancos franceses e alemães. Agora, o plano que se iniciou a partir de 2010 é, sobretudo, um plano de salvação dos bancos franceses e alemães e também gregos. Mas como não era possível dizer à opinião pública europeia que o que estava em causa era a necessidade de salvar os bancos, os banqueiros, porque a opinião pública europeia não o aceitaria, então foi necessário criar toda uma situação de dramatização das finanças públicas para dizer, bom, a culpa é do setor público, é das finanças públicas, a despesa pública é demasiado elevada e necessitamos assim de um plano de salvação para a Grécia, para salvar os gregos. Quando, na realidade, como Philippe Legrand, um antigo conselheiro de Barroso, que na altura era presidente da Comissão Europeia, ou alguns diretores executivos do FMI, como o diretor executivo suíço ou até o brasileiro, Paulo Nogueira Batista, que diziam claramente, a 9 de maio de 2010, quando na reunião da direção do FMI votámos o plano de ajuda à Grécia, o que estava em causa, obviamente, era um plano de ajuda aos bancos franceses e alemães, aos bancos em geral. Ora, é importante dizermos que num documento interno do FMI, que entretanto foi divulgado ao público, o diretor executivo, os diretores executivos francês, alemão e holandês comprometeram-se no sentido de convencerem os diretores executivos suíço e brasileiro, e também o argentino, iraniano
chinês e russo. Portanto, os diretores executivos alemão, francês, do Fundo Monetário Internacional e também holandês comprometeram-se no sentido de que os seus bancos respectivos não venderiam títulos gregos. Mas mentiram. Porque este memorando de 2010, sem redução da dívida pública, no fundo dava tempo aos bancos privados, franceses, alemães, holandeses e também aos bancos privados gregos, dava-lhes tempo para venderem títulos gregos a outros no mercado secundário, nomeadamente os bancos cipriotas, que depois pagaram isso bem caro em março de 2013, mas também ao Banco Central Europeu, que comprava títulos de dívida grego abaixo do preço de mercado e comprava títulos gregos aos bancos franceses e alemães para lhes permitir assim livrarem-se deles. Bom, tudo isto são elementos essenciais e isto exige da nossa parte, das organizações de esquerda, exige uma resposta. Mas vou concluir dizendo o seguinte: se quisermos fazer um balanço daquilo que aconteceu até agora, bom, não há dúvida que as responsabilidades das autoridades europeias são óbvias. E este referendo que vai agora realizar a Grécia no dia 5 de julho é um ato fundamental que temos de apoiar com toda a nossa força e com todo o nosso entusiasmo. Mas também chegou o momento de analisarmos o que aconteceu até agora. Pensava-se que seria possível, através das negociações, convencer as instituições europeias. Ora, eu penso que vale a pena fazer agora um primeiro balanço do que foi feito até agora. Devemos interrogar-nos. Será que não teria valido a pena, desde o início, enquanto país devedor, e isto pode aplicar-se também a outros governos que venham a assumir o poder na zona euro, penso nomeadamente no caso da Espanha, não teria valido a pena dizermos aos credores: nós temos de fazer uma auditoria da dívida, como prevê o Regulamento 472, de 22 de maio de 2013, que foi votado no Parlamento Europeu e que foi aprovado a nível das instituições europeias. Portanto, fazer uma auditoria para avaliar o nível de dívida que nos exigem. Nós pedimos um esforço enquanto credores, convocando uma Conferência Europeia, mas se não o fizerem, então o que faremos é suspender o pagamento. E, recorrendo à suspensão do pagamento, com base em argumentos de direito internacional, será que a Grécia não teria podido verdadeiramente forçar os credores a entrarem e a participarem numa verdadeira negociação? Bom, a Grécia, por seu lado, decidiu dar provas de uma enorme boa vontade, continuou com os pagamentos, foram de facto retomados desde fevereiro de 2015, sem que nem um euro tivesse sido pago em contrapartida pelos credores. Ora, os credores, com a ajuda dos mídia, têm conseguido, junto de uma parte da opinião pública, sobretudo na Alemanha, França, Bélgica, conseguiram passar a seguinte ideia: quem é intransigente é Tsipras, quando na realidade são os credores que se mostram inflexíveis e absolutamente intransigentes. Se a Grécia tiver de se recorrido à suspensão dos pagamentos, bom, então nessa altura teriam dito: a Grécia é intransigente, mas já o dizem neste momento, quando a Grécia pagou. Se tivesse suspendido os pagamentos, será que não teria assim forçado os credores a fazerem verdadeiras concessões com base num dossiê sólido? Eu penso que temos lições a retirar de tudo isto. Temos de apoiar, neste momento, plenamente o governo grego na convocatória do referendo,
com o apoio do Parlamento grego, mas temos de refletir também sobre o que acontecerá nos próximos meses, nos próximos anos, sem medidas fortes, com um ato soberano baseado no direito internacional. Sem isso, não conseguiremos forçar os credores a avançarem com concessões. É uma conclusão, enfim, dura. Isto implica também riscos consideráveis, com certeza, mas eu penso que se justifica assumir esses riscos. E ainda dois aspectos que quero referir antes de concluir. Os poderes públicos gregos são os principais acionistas dos grandes bancos gregos. Mas, como acontece em muitos casos, têm, sobretudo, ações preferenciais, como são designadas, que não dão direito a voto enquanto acionista. Ora, eu penso que em países como a Espanha e a Grécia, talvez tenha chegado o momento de dizer os poderes públicos devem poder exercer plenamente os seus direitos, os seus poderes para defender os interesses da população. Devem poder exercer os seus poderes de acionista, transformando o valor ou o estatuto das ações preferenciais em ações ordinárias com o exercício do direito de voto. Finalmente, a nível das alternativas, talvez devamos dizer que é necessário criar uma moeda complementar. Deverá ser possível ficar na zona euro e criar uma moeda complementar através de instrumentos eletrónicos. O Equador acaba de lançar uma moeda com base neste modelo eletrónico e está a funcionar bem. Bom, se houver perguntas sobre isso, eu poderei responder-vos, explicando o que está a ser feito a esse nível e de que modo isto poderia, de facto, servir como exemplo. Em países como Espanha, Portugal, Grécia ou ainda no caso de outros países, países que estão numa situação de insuficiência a nível do euro, pois bem, para fazer face a essa situação, poderia criar-se uma moeda complementar que poderia representar 10 a 15% da massa monetária em circulação e que poderia permitir toda uma série de pagamentos, de prestações sociais e permitiria àqueles que recebem um pagamento em moeda complementar pagar, por exemplo, os transportes públicos, a fatura de eletricidade, de água e fazer também outras operações monetárias importantes. Muito obrigado pela vossa atenção. Ευχαριστώ τον Eric Toussaint για την παρέμβασή του. Muito obrigado, Henrique Toussaint, pela sua intervenção. O Parlamento deu-se ano para terminar o trabalho que está a fazer e prometemos analisar a formação da dívida antes de 2010. Disse que ia analisar essa questão e ver o que é que teria a acontecer antes de 2010 e como é que a dívida chegou a 225% sem um Estado, sem um sistema de educação, de saúde ou Estado social. Eu penso que nós vamos encontrar milhares de milhões quando chegarmos desperdício enorme quando se organizou os Jogos Olímpicos, enormes escândalos em relação a grandes companhias como a Siemens, haverá, enfim, dinheiro desperdiçado, haverá casos de clientelismo e cunhas. Portanto, em nome do povo grego, eu peço-lhe que continue as suas investigações, não só no que aconteceu no pós-2010, mas no que aconteceu também antes de 2010, porque o memorando não caiu das nuvens. Economικής elite που κυβέρνησε την Ελλάδα. São o resultado de sistema, de uma elite política corrupta e clientelista que governou a Grécia durante anos e que criou estas condições políticas. Portanto, mais uma vez, Henrique Toussaint, muito obrigado. Esperemos que consiga continuar connosco e dou a palavra a Michael
Hudson, professor de Economia na Universidade de Kansas City. Bom, todos escrevemos, já há muitos anos, defendemos que as dívidas públicas devem ser reduzidas. E Steve Keen e eu próprio sempre dizemos que significa também que muita dívida privada deverá ser diminuída. Então o que é preciso para avançar e é aquilo que nós queremos que resulte desta reunião? Em primeiro lugar, penso que precisamos de uma declaração do que significa a soberania em nível jurídico. As nações soberanas devem defender o seu próprio crescimento e promover o seu próprio crescimento antes de pagar a dívida. E ninguém deve ser obrigado a vender ativos ou mudar todas as questões de distribuição e de sistema de propriedade para pagar dívidas. Income, but not the credit. É evidente que tem que haver uma redistribuição de riqueza e rendimento, mas não nos termos dos credores, porque depois vai haver uma maior polarização entre o 1% e o 99%. Quando a dívida chega ao nível a ponto de perturbar o equilíbrio económico, deverá ser anulada. E uma forma de dizer é que o volume de dívida e os seus encargos deverão ser adaptados à capacidade de pagamento. Ao longo de centenas de anos, isto foi um princípio básico do setor privado. E o setor e definição privada de uma economia de mercado. Aquilo que o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão vêm insistir é que o mercado deverão terminar. Não deverá haver mercado. Este é o princípio básico do neoliberalismo. Não apoiam o mercado. É antes uma destruição do mercado. Na América, nós temos uma lei sobre os acordos fraudulentos, que vem já antiga, já antes da Revolução Americana, já das colónias americanas. E quando um credor britânico chegava às colónias e fazia empréstimos aos agricultores no estado de Nova Iorque, emprestavam umas quantas dólares para depois serem reclamados e exigiam pagamento antes da colheita e retirar, senão e então foi aprovada uma lei de que se um credor fizer um empréstimo sem saber como é que esse credor poderá pagar numa situação normal de atividade económica, essa dívida é anulada. E isso veio a existir de novo nos anos 80, quando havia os junk bonds dos Estados Unidos. Havia pessoas que vinham de fora, compravam esses bonds de várias empresas, essas obrigações de várias empresas, usando esquemas predatórios. Depois controlavam as empresas, chegavam aos trabalhadores e diziam: peço desculpa, nós agora vamos declarar a falência e vamos limpar os fundos de pensão se não pagarem as dívidas. Muitos dos liberalistas económicos fantasiaram que os trabalhadores deveriam fazer parte do capitalismo. Margaret Thatcher chamou-lhe capitalismo do trabalho. Este capitalismo do trabalho significa que há uma nova forma de contratar trabalhadores, não contratando-los, pagando-lhes os salários baixos, mas roubando-lhes os fundos de pensão. A Universidade de Chicago foi pioneira nesta visão. Na América, há algo que se chama um programa de defesa dos trabalhadores, na medida em que os empregadores pagam através de ações das empresas. Há alguns anos, uma pessoa ligada à construção civil fez uma manobra deste tipo ligada a um jornal. Portanto, há muitas empresas que foram dizimadas com este tipo de manobras. Esta ideia de emprestar dinheiro com a intenção de cobrar antecipado é o jogo que a Troika está a fazer com a Grécia. Emprestaram dinheiro à Grécia que os economistas do FMI todos achavam e sabiam que não podia ser paga. O FMI, em 2001, tinha emprestado dinheiro à Argentina
e disse, o princípio básico do FMI é que todo e qualquer governo pode pagar toda e qualquer dívida se empobrecer o setor do trabalho. Portanto, toda a ideia de gerir economias para pagar credores estrangeiros é uma medida, uma política anti-trabalho. Esta ideia de que este dinheiro para os trabalhadores foi explorada mais tarde pelos austríacos como algo de uma doutrina anti-trabalho. Portanto, a Grécia teve que vender as instalações de gás, as ilhas, os ativos, e há alguns dias o FMI disse que a Grécia pode pagar a dívida se privatizar 15 mil milhões de euros até nos próximos 7 anos. Em 2011, o FMI tinha dito que os gregos não podem pagar as suas dívidas e, enfim, o Conselho Diretivo decidiu que não podia pagar essas dívidas, mas, infelizmente, o presidente do FMI, infelizmente, era francês, e Dominique Strauss-Kahn queria ser presidente da França. Sarkozy disse... Mas a dívida francesa está nos bancos franceses. Não está à espera de ser presidente da França se cancelar a dívida grega. E, portanto, essa ideia foi contornada. Entretanto, os bancos Central Europeu e o Conselho Europeu disse ninguém tomou atenção ao FMI nos últimos anos, já não tem clientes, porque ninguém quer seguir um programa de austeridade, não podem fazer parte da Troika, a não ser que ache que toda a dívida grega pode ser paga, porque nós temos banqueiros alemães. E aí o presidente Obama e o secretário do Tesouro Geithner veio à reunião do G8 com Sarkozy e a chanceler Merkel e disseram, ora bem, os bancos americanos não emprestam às empresas para criar capital tangível e criar trabalho. Tornou-se assim um capitalismo de casino. Os bancos europeus criaram tantos derivados e tantas manobras que os bancos... Porque Obama disse, se não se emprestar dinheiro aos gregos, os bancos americanos vão à falência por causa de todos estes derivados. E, portanto, obrigou os gregos a pagar essa dívida. Portanto, se a Grécia tivesse feito parte do mercado de trabalho, essa dívida teria sido anulada. Porque o mercado tinha estabelecido que a dívida grega era cerca de 1/3 do capital, e muitos especuladores na América fizeram fortunas quando a Grécia recebeu esse dinheiro para pagar as dívidas. Did Greece pay the debts, but it... Não só a Grécia pagou as dívidas, mas permitiu que o Papa Andreu viesse a ser destituído por um tecnocrata nomeado pelo setor financeiro, Lucas Papademos, que era presidente do Banco Central grego em 2001, quando a Grécia se aderiu ao euro, e enquanto diretor do Banco Central grego falsificou os números, fazendo umas transações com a Goldman Sachs para, enfim, esconder a dívida, que, enfim, Goldman Sachs enriqueceu com isso, e este foi o homem que era um mentiroso profissional que insistiu ser nomeado primeiro-ministro para torpedear a economia. A chanceler alemã disse que não poderia haver um referendo porque as pessoas vão votar não. Agora, o que é que justifica a dívida? Podemos pensar na Bélgica, há 500 anos, quando os Países Baixos estavam a lutar pela sua liberdade contra a Espanha e os Habsburgos. As monarquias da Europa, a Espanha e a Inglaterra, não cumpriam as dívidas regularmente, sistematicamente. Normalmente uma dívida real. Quando o rei morria, a dívida desaparecia. Mas os Países Baixos fizeram uma novidade. Eles decidiram, a cidade, o Parlamento deveria contrair um empréstimo. E assim os Países Baixos conseguiram criar dinheiro no mercado de trabalho, investiram na defesa para derrotar
os Habsburgos, porque a democracia parlamentar pode levar um país a pagar, ao passo que as autocracias não podem. Portanto, durante algumas centenas de anos, os interesses financeiros da Europa apoiavam a democracia, porque porque havia nessa altura um compromisso jurídico para reembolsar essa dívida. Assim, durante uma série de anos, houve essa democracia, e aquilo que nós precisamos para continuar e para avançar é um fórum internacional para medir a capacidade de pagamento de dívidas. A partir de quando é que esse serviço da dívida se torna excessivo e intrusivo, e quanto dessa dívida deve ser anulada para adaptar à capacidade de pagamento. É isso que as autoridades americanas fazem o tempo todo, reduzem a dívida. E o que é que se fez em 1929 no plano Young, quando havia os aliados não pagavam ou iam à falência com os pagamentos para honrar pagamentos, empréstimos da Primeira Guerra Mundial, e criou-se assim o Banco de Pagamentos Internacionais para ver quanto é que se poderia pagar. E Keynes, nos anos 20, elaborou uma forma nos termos da qual um país poderia pagar através da exportação. E Keynes disse que era a obrigação dos credores da Alemanha, pessoas que tinham, enfim, o programa de reparação, dizer como é que a Alemanha poderia pagar as suas dívidas. Quantas exportações é que vamos ter? O que é que nós podemos fazer? Na prática, as cidades alemãs e as autoridades locais estavam a empregar nos Estados Unidos, convertiam em marcos, depois eram gastos na economia, depois eram transformados em dólares para pagar aos aliados. E havia todo um circuito que permitia a ilusão de que a dívida estava a ser paga. E é o que o atual ministro da Grécia propõe, alargar e fingir, extend and pretend. Assim, o FMI e o Banco Central Europeu, eles concordavam com isso desde que não estivesse envolvido um tostão do dinheiro grego, desde que a Troika emprestasse dinheiro não só para pagar a si próprios, mas também um bocadinho de dinheiro para pagar as reformas. Depois a Troika deixou de fazer isto. Assim, o problema é que depois da Segunda Guerra Mundial, o Banco de Pagamentos Internacionais tornou-se assim um lugar de reunião para os bancos comerciais e para os bancos centrais. E os bancos centrais na América, na Inglaterra, na França e na Alemanha são lobbies para os bancos comerciais. São lobbies para os credores e, portanto, adotaram a antiga ideia austríaca. Chamemos-lhe economia paralela. Sigamos a escola de Chicago. É uma economia de prejuízo, uma economia que perdeu na altura dos anos 20 entre o debate entre Keynes e outros, contra Bertel Ohlin e outras pessoas. A ideia dos anos 20 veio para David Ricardo. E Ricardo veio desenvolver esta teoria de obrigações especulativas. E ao ele dizer isto, os irmãos Ricardo fizeram o primeiro empréstimo à Grécia. A Grécia tinha tanta dificuldade em pagar que em 1823 e 24, quando a lei foi feita, a Grécia entrou em incumprimento 4 vezes. E ele chegou à conclusão que a dívida nunca poderia criar problema. E as teorias foram completamente ultrapassadas por outros teóricos na altura. Nós devemos chegar à conclusão que o sistema de bancos comerciais em todos os países tornaram-se perversos.
Os bancos comerciais, que controlam os bancos centrais, que controlam o Banco de Pagamentos Internacionais, têm a mesma teoria de economia especulativa de que toda a dívida pode ser paga. E eu penso que nós devemos criar uma instituição internacional que apresente uma teoria económica de que dívidas podem ser pagas e dívidas que não podem ser pagas. E aquilo que precisa de ser criado hoje é muito semelhante àquilo que precisa de ser criado em 1929. E a razão disso é que a finança é a guerra moderna. Os objetivos financeiros são os mesmos que objetivos militares. É adquirir terra, matérias-primas, ilhas gregas, gás grego e monopólios, que são os direitos dos portos e o setor público grego. É isso que os credores querem da Grécia. Emprestaram dinheiro à Grécia, quando a Grécia não pode pagar, desde que possam insistir, vender bens públicos e usam estas obrigações especulativas para justificar a privatização. E a privatização é se privatizar tudo com uma dívida elevada, com opções de ações e com salários baixos, pode-se cobrar o que se quiser. E o objetivo é para que os países não possam providenciar a ação, a educação, cuidados de saúde, transporte. E assim, porque esses bens foram vendidos para pagar o setor privado. Portanto, a ideia de pagar a dívida pública desta forma vai contra a ideia da autodeterminação. Todo e qualquer Estado que consegue cunhar moeda e determinar o pagamento da dívida, isto é uma definição da soberania. E a zona euro, e criando o sistema monetário europeu em primeiro lugar, proíbe os países de usarem a sua dívida e de monetarizarem a sua dívida. Todos os economistas concordam que a Grécia deveria fazer aquilo que a América fez. Temos mais dívida, déficit orçamental para estimular a economia. Mas não foi isso que foi feito. Aquilo que é necessário é começar tábua rasa. Não só para a dívida externa, mas a dívida interna também. Se queremos dar um exemplo de como a estaca zero se pode pensar, pensemos na Alemanha. Pensemos na Alemanha, na reforma de 1948, todas as dívidas da Alemanha foram canceladas. Porque a maioria das dívidas internas eram dos nazis. A única exceção eram dívidas devidas aos empregadores. Portanto, o contrário de cortar pensões, como o Banco Central está a fazer. E insisto que a Grécia faça. Todas as dívidas foram anuladas. Steve Keen e eu, cada um à sua forma, temos um conjunto de ideias sobre como reduzir a dívida do setor privado. O que é necessário também para isto é uma reforma fiscal, uma reforma tributária, para evitar que este tipo de dívida venha a surgir de novo. Na América, os bancos não emprestam para a formação de capital industrial estrangeiro. 80% dos empréstimos bancários na Alemanha e no norte da Europa são hipotecas, são contra o imobiliário. Parte do princípio que os governos não tributam rendimento que não foi ganho. A forma de evitar este tipo de dívida não é necessário renacionalizar aquilo que foi retirado. Aquilo pode haver um imposto sobre a renda. Um imposto sobre o lucro, o excesso de lucro. E isto veio de todos os economistas.
devolver uma teoria do valor do trabalho de forma a isolar o elemento de preço que não tem valor, isolar a renda económica, para salvar a Europa dos vestígios do feudalismo. As consequências dos proprietários de terra ausentes, os monopólios necessários para pagar os tesouros públicos. Tudo isto era doutrina dos partidos trabalhistas e da social-democracia antes da Primeira Guerra Mundial. Agora passaram todos para o direita do espectro político e já não devem ser chamados socialistas ou sociais-democratas. Portanto, aquilo que nós precisamos é reviver os programas económicos clássicos. Que, surpresa processa, que John Stuart Mill chamou socialista, depois falou-se de socialismo cristão, havia socialismo marxista, todas as pessoas do mercado livre, no final dos anos 90, chamavam-se socialistas, porque achavam que o capitalismo ia se transformar no socialismo. E foi isso que tornou Marx era tão radical. Não era que ele era contra o capitalismo. O princípio dele era que o próprio capitalismo era revolucionário. Era revolucionário porque abolia os vestígios do feudalismo. Era revolucionário no avanço que dava para se chegar ao socialismo. Por isso é que ele foi tão odiado. Hoje, quando os líderes do Syriza dizem que querem salvar a Europa, ele diz que vai salvar a Europa de quê? Quer salvá-la de não ter um verdadeiro Banco Central da Europa. O Banco Central Europeu não leva os governos a gastar dinheiro na economia para a estimular. Empresta dinheiro aos bancos centrais para fazer empréstimos predatórios para transformar a propriedade, as hipotecas e a propriedade e a privatização dos fundos. Este defeito faz parte da zona euro e atrofia a zona euro. Baseou-se na escola de Chicago na base de uma economia especulativa e é isso que torna a zona euro inviável. E é isso que Tsipras e outros do partido têm que enfrentar hoje. A zona euro foi feita para que não houvesse déficits orçamentais para que o dinheiro fosse gasto na economia. Toda a economia tem que assentar nos bancos comerciais para o dinheiro que precisa para crescer e expandir. Isso é o sonho dos banqueiros, dos bancos comerciais, mas isso significa também uma depressão permanente. E é isso que a zona euro propõe. E é isso que Rumsfeld fala na velha Europa, com desprezo, e diz a zona euro é uma zona morta. E ele, acho que de alguma forma tem razão. Portanto, de uma forma mais profunda, os líderes do Syriza estão a tentar salvar a Europa de uma ideologia anti-trabalho que está a atrofiar a Europa sem um banco central que limita a dívida pública a 3% do PNB e uma economia atrofiada vai ter menos rendimentos fiscais, um déficit mais profundo, vai depender mais dos bancos centrais, que vai exigir mais privatização. Portanto, todo o sistema monetário é um sistema de pagamento antecipado de empréstimos feitos, no sentido de aumentar os encargos, o custo de vida, faz economias submetidas às regras dos credores que são cada vez menos aptas a pagar. E isso aniquila tudo. E assim o BCE diz aos bancos para pagar através da privatização. E dizer que a Europa é parecido com a Rússia a seguir em 1921, quando lhes disseram que isto era a forma de avançar. Além disso, a Troika disse à Grécia para não vender ao preço mais alto. Disse, não devem ter uma economia de mercado. Se a Rússia se propuser pagar o gás e os preços do gás mais do que uma empresa europeia, então não deve vender aos russos. Portanto, tem que se dar a conhecer que uma economia dominada pelo crédito não é uma economia de mercado. O mercado livre no estilo de Chicago é um planeamento central. E esse planeamento deve
sair dos governos para os bancos comerciais. Na América, de Washington para Wall Street. Portanto, de alguma forma, podemos dizer que a atual crise, obrigando e levando a economia à atual situação, é uma oportunidade para reviver os argumentos económicos que desapareceu há um século atrás. Oportunidade para limpar dívidas que não podem ser pagas, uma oportunidade para que a Grécia se torne uma economia altamente competitiva. Porque se podem anular as dívidas como se fez para a Alemanha em 1928. E se isso acontecer, a economia vai ser de preço baixo. E se virmos nos Estados Unidos, a média do orçamento familiar, o governo garante as hipotecas até 43% do rendimento do comprador. O mercado para as hipotecas na América agora é alvo de planeamento central. Os bancos não fazem hipotecas com empréstimos que não são garantidos pelo governo. Também a educação. A educação está a ser completamente central. Os empréstimos dos estudantes são garantidos pelo governo. Os bancos não fazem empréstimos aos estudantes a não ser que seja garantido pelo governo. E quando vemos um assalariado americano médio, antes de comprar comida ou qualquer outro bem, 70% do rendimento vai para casa, educação, bancos e impostos. Portanto, a América ou qualquer país que tem que pagar uma parte do seu rendimento não pode haver competitivo. Não admira que a Alemanha e que a Europa e a América estejam a perder em relação à Ásia. E aquilo que eu espero que o Syriza venha a fazer quando os bancos vão à bancarrota é que o Banco Central Europeu faz pressão junto dos bancos gregos de uma forma equivalente aos oligarcas para controlar a economia. Eu espero que o Syriza venha a criar uma opção de banco público. Todos os países devem ter uma opção de banco público que ofereça serviços bancários para depósitos, créditos e outros a um verdadeiro preço, a um preço real, de economia real. E aí faz-se uma verdadeira economia de mercado com preços verdadeiros. Depois haverá haver uma opção pública de saúde pública para haver uma opção de serviço público para todos os serviços que estão privatizados. É a única forma de promover a banca distorcida na Europa e na América. E que fazem de forma a fazer empréstimos produtivos que possam ser repagos. E para isso é necessário criar uma nova organização que defina uma nova instituição para definir a capacidade de pagamento, o que é um empréstimo normal e que se proibir a possibilidade de cobrar antecipadamente o empréstimo feito. Muito obrigada.